As figuras da Eucaristia, Frei Raniero Cantalamessa. A Eucaristia, dizia eu, está presente em figura no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento era uma preparação da ceia do Senhor. O homem deu um grande banquete. Lucas 14, versículo 16. Quem é este homem? Senão mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, diz Santo Agostinho. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: vinde, pois tudo está pronto. Lucas 14, versículo 17. Quem são os convidados, senão aqueles que foram chamados através dos profetas? Sempre, desde que foram chamados, os profetas convidavam para o banquete de Cristo. Foram enviados ao povo de Israel. Muitas vezes foram enviados, muitas vezes convidaram, para que no tempo oportuno viessem ao banquete. Esta espera, a hora do banquete, para além das palavras dos profetas, foi mantida também mediante figuras ou tipos, isto é, mediante sinais ou ritos concretos, que constituíam a preparação visível e como que o esboço da ceia de Cristo. Uma destas figuras, lembrada também pelo próprio Jesus, era o maná. Outra figura era o sacrifício de Melquisedeque, que ofereceu pão e vinho em Gênesis 14, versículo 18, citado também pelo Salmo 110, versículo 4, e em Hebreus 7, 11. O maná citado em Êxodo 16, versículo 4, e João 6, 31, seguintes. Outra ainda era o sacrifício de Isaac. Na sequência, Lauda Sion Salvatorem, composta por São Tomás de Aquino para a festa do Corpus Domini. Canta-se: em sinais prefigurado, em Isaac imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. De entre todas estas figuras da Eucaristia, há uma que é mais do que figura. É a sua preparação, e como os antecedentes, a própria Páscoa. A Eucaristia toma ali o nome, a sua fisionomia de banquete ou ceia pascal. Em relação a ela, Jesus é chamado o Cordeiro de Deus. Já a partir da noite do êxodo do Egito, Deus contemplava a Eucaristia. Já pensava em dar-nos o verdadeiro Cordeiro. Ao ver o sangue, eu passarei adiante. Êxodo 12, versículo 13. Diz Deus, ou seja, farei com que façais Páscoa. Poupar-vos-ei e salvar-vos-ei. Os padres da igreja perguntavam-se, a este ponto, acerca do que é que Deus via de tão precioso nas casas dos hebreus, para passar adiante, e dizer ao seu anjo para não ferir, e respondiam: via o sangue de Cristo, via a Eucaristia. Num dos primeiros textos pascais da igreja, lemos estas palavras: ó mistério novo e inexprimível. A imolação do Cordeiro tornou-se a salvação para Israel. A morte do Cordeiro tornou-se vida do povo, e o sangue atemorizou o anjo. Êxodo 12, versículo 23. Responde-me, ó anjo, o que é que te meteu medo? A morte do Cordeiro ou a vida do Senhor? O sangue do Cordeiro ou o Espírito do Senhor? O que te aterrorizou foi teres visto o mistério do Senhor realizado no Cordeiro, a vida do Senhor na imolação do Cordeiro, a figura do Senhor na morte do Cordeiro, e por isso não feristes Israel? Qual é então a força da realidade, ou seja, da Páscoa cristã, se já a simples figura dela era causa de salvação? Graças a esta eficácia que tinham enquanto figuras da Eucaristia, São Tomás chega a chamar os ritos do Antigo Testamento os sacramentos da Antiga Lei. A Suma Teológica, da questão 60. No tempo de Jesus, o rito da Páscoa hebraica cumpria-se em 2 tempos. O primeiro tempo era constituído pela imolação do Cordeiro, que acontecia no templo de Jerusalém, no templo, na tarde do dia 14 de Nissan. O segundo tempo era constituído pela manducação da vítima na ceia pascal, que se fazia família a família na noite sucessiva ao 14 de Nisan. Durante a liturgia da ceia, o pai de família, que nessa circunstância estava revestido de uma dignidade sacerdotal, ilustrava o significado dos ritos,
descrevendo aos seus filhos um resumo da maravilhosa história de Deus para com seu povo. No tempo de Jesus, a Páscoa tornara-se o memorial, não só do êxodo do Egito, mas também de todas as outras intervenções de Deus na história de Israel. A Páscoa era memorial e o aniversário das 4 noites mais importantes do mundo. Da noite da criação, quando a luz brilhou nas trevas, da noite do sacrifício de Isaac para Abraão, da noite da saída do Egito e da noite ainda futura da vinda do Messias. A Páscoa hebraica era, pois, um memorial, conforme as palavras de Êxodo 12, versículo 14. E era também uma espera. O problema foi que, quando o Messias esperado veio, não foi reconhecido, mas fizeram dele o que quiseram, matando precisamente durante uma festa da Páscoa. Matando, eles realizaram a figura, cumpriram o que se esperava, ou seja, a imolação do Cordeiro de Deus verdadeiro. Enquanto nesses dias, como se costuma em Jerusalém, estava um mar de gente que viera celebrar a Páscoa. Ninguém sabia que numa sala do andar de cima da cidade se estava realizando o que há séculos se esperava. Quando Jesus, depois de ter tomado pão e dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Aquela palavra, memória, de certo recordou imediatamente a mesma palavra contida no Êxodo e fez pensar uma nova instituição da Páscoa. Com efeito, o antigo memorial permaneceu, mas mudou, melhor dizendo, cumpriu o seu conteúdo daí em diante. E daí em diante a Páscoa será memorial de uma outra imolação e de uma outra passagem. Bem-aventurado és, ó noite derradeira, porque em ti se cumpriu a noite do Egito. Nosso Senhor em ti comeu a pequena Páscoa e tornou-se, Ele mesmo na grande Páscoa. A Páscoa substituiu a Páscoa, a festa substituiu a festa. Eis a Páscoa que passa e a Páscoa que não passa. Eis a figura e o seu cumprimento.